Fred, tu tocou no ponto assim, que domingo não parece que houve a eleição, né? Porque passou absolutamente despercebido, sabe? Houve uma votação que assim, altera substancialmente ali o dia a dia do clube. Mas absolutamente ninguém falou sobre isso. De uma maneira geral, porque não era o momento para ter feito aquilo. Né? O time estava numa fase muito ruim, precisando, assim, a expressão é desesperadamente vencer o jogo. Né? Então você faz a eleição no momento desse, e aí o jogo com a maneira como aconteceu, né? Um adversário direto ali, também estava com um ponto somente em 3 jogos. E aí você, dentro de casa, você começa perdendo por 2-0, depois vai buscar a virada, né? E as declarações fortes, né, de Leston depois e Marcelo Segurado depois do jogo, e em seguida a notícia de que os dois estariam deixando o clube e depois já a contratação de técnico. Tudo isso fez com que o assunto, assim, a votação que houve ontem, ela foi completamente esquecida e não deveria ter sido, né? Em primeiro porque culpa disso, digamos assim, o momento absolutamente descabido de você fazer uma coisa dessa. Tá? Eu acho que ah, a maioria dos os clubes que adotam, que vão imaginar, vão pensar em SAF, vão fazer alguma. E que para você poder adotar é preciso fazer alguma mudança no seu estatuto, coisa e tal. Isso é feito, na maioria das vezes, em começo em pré-temporada, antes de a temporada começar. Não, sabe? O time já vivendo uma crise desgraçada dentro de campo. Né? Esse é só o primeiro ponto. E aí, Fred, tu me fez uma pergunta. Primeiro que você falou assim de calmaria. Na verdade, não é eu nem imagino nesse momento uma calmaria. Na verdade, o sentimento, certo, é de absoluta apreensão, né? Porque hoje o elenco do Santa Cruz estava de folga, certo? Então o elenco se reapresenta amanhã. E a dúvida é quem vai se reapresentar? Quantos vão se reapresentar? O elenco de uma maneira geral, vai cumprir a ameaça que foi feita, né? Porque, sinceramente, olha, você vai numa rede social dizendo, olha, a gente tá com você, treinador, a gente está com você, segurado. Para qualquer coisa que acontecer, os jogadores que deram a declaração como essa, eles deveriam agora cumprir. Não estou falando que eu quero que aconteça. Mas se você vai para uma rede social e dizer estou com você, treinador, agora você vai ter que cumprir, meu amigo. Você não deu sua palavra, agora você vai ter que cumprir. E é bem verdade que dessa lista, meio mundo de gente não faria falta, sabe? Jefferson pode ir. Dudu Mandai pode ir. Lucão, não sabia nem que estava ali no clube ainda, pode ir. Edson Ratinho pode ir, tá Felipe. certo? Agora o problema é que não são só eles, tem um time inteiro que ameaçou ir embora. Né? E aí, por mais que o jogador seja ruim, 15 nomes, sabe, tá? você Só para perdeu um time. complementar a informação do Felipe, são 15 jogadores chegaram a escrever em rede. Foi até no Globo Esporte, né? Diogo Marcos falou, fez o levantamento. É bastante gente, viu? É muita gente. É muita gente. E nesse caso, até os ruins fazem falta. Porque admitamos que os 15 que se pronunciaram decidissem sair. Rapaz, você num time, você já não tem um elenco muito grande. Você perder 15 de uma vez só. Então, eu acho que o sentimento, nesse momento, é de apreensão. Né? Ô, Felipe, Acredito. Pode falar, Firmo. peço até perdão, Bora. só para interromper, pegando ainda esse gancho que tu falou do elenco, só para a gente ter uma ideia, assim, até nessa última semana mesmo, o Marcelo Segurado deu uma entrevista falando que o Santa Cruz estava trabalhando para manter um elenco na faixa de 27 a 28 jogadores. Ainda sobre nessa questão de trazer mais reforços e tudo mais, ele botou esse número. Então, assim, vamos dizer que Santa Cruz hoje, entre os atletas já contratados aí, os da base que estão integrados ao profissional, somar esses 27 e 28, se saírem 15,
o tamanho do rombo que isso pode causar já de agora e, assim, dentro de todo o prejuízo que o Santa já acumulou nesse começo de Série D, o quanto que isso poderia ainda piorar mais dentro da competição se sair uma leva tão grande assim de jogadores. Isso sem a gente falar de processo na justiça e tudo mais. Pegando só a parte dentro de campo. É algo extremamente danoso. Então é apreensão, né? Eu não sei se eu imagino assim que o movimento como esse vai sair ali, ao invés de 15, sair 4 ou 5, sabe? Porque como foi um negócio ali em escala e jogador de futebol é essa coisa do grupo. Então, ou tá todo mundo aqui ou tá todo mundo lá, tá? Então, acho que existe uma chance desde hoje, digamos assim, o clube está ali fazendo o trabalho ali de bastidores, chama o capitão, vem para cá, só, companheiro, vê só, você está com a gente vai fazer, a mudança foi feita no comando técnico, mas não sei o quê, enfim, aquele papo, ó, a gente está por você, mas assim, esteja por a gente, coisa e tal, e tentar, porque E isso você acha não é que não feito... corre risco e que não seria até dentro da mesma linha da demissão de Segurado e de Leston, que pelo menos Gilberto, ele não corre risco de ser ele colocado para fora, não, ao invés dele liderar uma saída? Você não acha que há risco da diretoria seguir aí cortando alguns nomes, não? Eu acho que não, e vou dizer por quê. Porque se ele é, tipo assim, a liderança do elenco e mostrou que sabe? E já houve a insatisfação pela saída de Leste, pela saída de Segurado, e aí a diretoria faz assim: vamos fazer o seguinte, vou tirar você aqui, ó, tá fora. Aí eu acho que isso aí seria Aí pior, é ia colocar mais provocar uma gasolina. debandada muito mais. Eu acho que nesse momento o Santa Cruz deve estar tratando Gilberto como aliado, sabe? Aquele que, tipo assim, ó, é o cabeça. Então, se eu conseguir aqui convencê-lo de que o melhor é continuar sabe, tentar seguir a caminhada, ele faz isso. Não precisa que a diretoria faça. Ele faz isso com os outros jogadores. Ele vai ser o porta-voz. Tá claro, né? Tá muito claro que vai ser isso, né? Soube que também tem aquela coisa que o Santa Cruz talvez não fizesse muito esforço, digamos assim, para segurar um jogador ou outro, talvez esses que eu citei agora há pouco, né? Mas não acredito que vai ter um movimento assim de 5, né? Eu acho que existe um risco de ter uma debandada grande, ou se realmente chamar de Gilberto para conversar e ele fala ali internamente com o grupo, sabe aquela coisa que a gente já viu? Tipo assim, tá na hora do elenco subir pro gramado ali para se apresentar, para treinar, e não sobe, e aí o setorista você fica olhando aqui, ih, rapaz, a gente já viu muito isso, ameaça de greve, né? Então, às vezes acontece isso, o jornalista fica ali esperando, já era para ter subido, era para ter subido, você fica na dúvida se os caras vão subir ou não, e aí depois sobe. Depois sobe porque houve uma conversa, uma coisa, enfim, acho que existe essa possibilidade, existe esse cenário. O Ô cenário que Felipe, seria muito ruim para o Santa Cruz é uma debandada geral. essa base de convencimento talvez passasse também pela questão salarial, de equalizar essas dívidas. Talvez fosse uma forma de chegar junto do elenco e mostrar: estamos juntos, financeiramente conseguimos, de alguma forma, equalizar pelo menos parte, só que a gente precisa que vocês joguem, né? Precisa que vocês joguem, porque senão a gente não tem vitória, e sem vitória não atrai público, e sem público não vai ter renda, e automaticamente vira aquela bola de neve e ninguém recebe nada. Talvez passe por aí. Talvez essa é a grande saída, digamos assim, né? Não vão receber tudo que deve, que eles têm para receber, tudo que o clube deve ao elenco. De uma vez só a gente sabe disso. Mas se isso é um chamado gesto, né, Cauê? É você fazer um gesto, é o que você está perguntando. Sabe? Ó, a gente deve tanto, agora, ó, Exato. fizemos aqui um esforço, eu fiz aqui cotinha, sabe? Fui atrás de não sei quem, enfim, e a gente está lhe pagando aqui X, não é tudo, mas sabe, 25%, é 30%, é 40%, Porque a isso é gente um sabe que gesto. isso de alguma forma, muitas vezes quebra as correntes que estão, vamos dizer, se está todo mundo irritado com a decisão da presidência do clube de tirar diretor, executivo e treinador, quando você chega junto financeiramente, por mais que a liderança tenha uma postura
de ficar ao lado daqueles que saíram, talvez alguns jogadores, opa, o meu primeiro. Eu prefiro ter a garantia do meu salário aqui, desse dinheiro entrar e permanecer no clube, ter o emprego certo, do que abraçar o elenco e, vamos dizer, não ter um emprego daqui a 1 ou 2 dias. Num cenário tão complicado que já é o futebol brasileiro também. E assim, na coletiva lá de Leston, ele falou a questão de falta de estrutura, falou uma série de coisas, mas no fundo, o que está pegando é o salário atrasado. Tá? Porque Leston não é um treinador que nunca passou por Pernambuco. Qualquer treinador que já passou por Pernambuco, mesmo que não tenha sido no Santa Cruz, qualquer treinador que passou pelo Sport ou pelo Náutico, ele tem pelo menos uma ideia do que é o Santa Cruz. Tá certo? Ele tem uma ideia do que é o Santa Cruz. Leston esteve no Santa Cruz há pouco tempo. Leston sabe muito bem que o clube não tinha, quando ele esteve aqui, estrutura adequada para trabalhar e que hoje não tem estrutura. Agora, o que ele disse foi... Então, ele veio para o Santa Cruz sabendo que não tinha estrutura. O que ele disse foi alguma coisa do tipo... a antiga diretoria, ele até isentou a atual diretoria, com Antônio Neto, a antiga gestão, foi o termo que ele usou, a antiga gestão, prometeu que os salários seriam pagos em dia. Foi isso que ele disse. Tá? Então, não foi cumprido um acordo, e ele mesmo disse que, de certo modo, a gestão atual, quando entrou, colocou alguma coisa, pagou alguma folha, ou parte de uma folha, enfim. Mas o problema é o acumulado. Né? Então, o que está pegando, no caso do Santa Cruz, é o salário atrasado. Felipe, é exatamente isso, é a questão financeira. Eu quero uma frase do torcedor do Santa, Eric Amaral, colocou no Twitter. Eu não concordo 100% com a frase, não, mas a frase tem um fundo de verdade. Que é assim, que se a Leston reclamou das condições. Se as condições do Santa fossem outras, o treinador não seria nem Leston. Mas se o Santa tivesse... Leston não seria o treinador. Por que é que eu não concordo dessa parte? Porque a questão financeira não é uma condição. A questão financeira, o salário em dia é uma obrigação. Foi contratado um serviço, você treinar o clube profissional, do cara ou do atleta desenvolver o seu futebol no time, e ganhar, perder é esporte, é futebol. Você não garante o resultado, mas você garante o empenho e o trabalho tem que ser pago. Então, a questão financeira, ela não se aplica a isso. E na questão estrutural, é algo que, infelizmente, o Santa é assim, Leston sabia disso. Essa frase que ele falou agora não é muito diferente da que Galo fez ano passado. A de Galo, e essa foi pior. Veja, naquele momento eu achei de Galo pior, a do ano passado, porque Galo usou um vídeo do Santa, foi pior para o Santa, na verdade, porque foi um vídeo que o Santa publicou com Galo Alexandre Galo esculhambando o time. Ficou 13 dias no Santa. Agora, não foi um vídeo do Santa. Os jogadores, simplesmente, eles foram para o auditório. Não era nenhuma coletiva oficial, porque até foi comunicado, não terá entrevista coletiva normal, então foi assim, comunicado o time. E por que agora foi pior? Porque não era só Leston, era Leston e o time inteiro. Então, assim, ficou uma queda de braço que a gente está falando só um pedaço da história, o Felipe daqui a pouco vai dar sequência, porque isso é um pedaço da história. Essa queda de braço poderia estar sendo pauta hoje só com isso. Veja só, Leston foi para a coletiva, falou isso tudo, e só isso já seria pauta hoje, mas a história andou, e andou muito. E a história andou demais. Então, assim, naquele momento, a falta de condição do Santa é um problema real. Ele disse, inclusive, o time são 2 meses, falaram até de forma bem detalhada. O time está devendo 2 meses, a comissão técnica 3 meses, e funcionários do clube, que são os menores salários, é quem mais necessita 4 meses. Assim, então... O próprio segurado falou que não recebe desde janeiro, né? Absolutamente ninguém, basicamente, dá a entender que absolutamente ninguém, porque tem os abnegados, né? Ninguém que não seja abnegado no Santa recebe salário. Assim, é inviável. Então, essa condição, essa queixa, ela procede de forma absoluta, porque uma hora chega a algum ponto, e é o que os caras falaram. Não era só os caras, os jogadores, né, e o treinador. Não era só a questão do salário atrasado. É porque a vida dos caras está um inferno, e os caras, assim, tipo, está um inferno por cobrança, e tá um inferno porque nem a parte dentro de casa os caras estão conseguindo ter. Assim, os caras estão jogando futebol no Santa sem receber salário e numa cobrança pelo péssimo, porque o time é fraco. Assim, e os resultados são ruins até aqui. E a falta de resultados, mas, repito, é esporte. Isso é esporte. O cara pode até desempenhar, ter resultados ruins.
e a pressão seria natural, mas você teria um grau de confiança para buscar isso mais, e o time do Santa não está tendo, e para devolver a palavra para você, porque na hora que tem essa queda de braço, o grupo perdeu a queda de braço. O grupo perdeu a queda de braço porque vai ficar nessa. Quem não se reapresentar, já com o novo treinador, o novo treinador e com o Zé Teodoro, que é os dois treinadores do tricampeonato, né? 11, 12 e 13. 11 e 12 com o Zé Teodoro e 13 com Marcelo Martelotti. Martelotti também subiu para a primeira divisão, enfim, tem outros feitos no Santa. Mas, enfim, quem se apresentar, sai. Quem não se apresentar, veja só, não tem muito mercado, não. Porque vê como é a situação difícil dos caras. Veja só, os caras estão jogando na Série D com desempenho fraco. O cara que está saindo ali, qual o mercado desse jogador nesse momento? Vê que situação. Porque o cara falaram assim, ó, se o treinador sair, eu saio. Aí o treinador saiu, aí se o cara não sai, meio que perde a palavra ali. Mas, ao mesmo tempo, se o cara exercer a palavra, o mercado do cara, nesse momento, é zero. Ou quase isso. Pô, é uma situação muito, muito delicada. E quando eu digo que a direção veio a queda de braço, é só nessa picuinha entre os dois, porque, na verdade, quem perdeu foi o Santa Cruz. Não existe vencedor de queda de braço, não. Porque no cenário desse, é um tanto óbvio que a coisa não vai funcionar. E toda essa questão de tentar contornar também, assim, concordo também com o que o Felipe disse, que é possível que alguns desse grupo de 15 jogadores aí, alguns deles já realmente saiam, mas acho que a vinda de Martelotti e Zé Teodoro foi principalmente com essa função. Primeiro, serem os bombeiros para apagar ou tentar diminuir o incêndio que estava acontecendo lá dentro agora com o elenco, porque são todos dois, assim, tirando toda essa questão deles terem essa história dentro do clube e tudo mais, mas que nas passagens de cada um ficaram marcados pela questão também de gerir bem o elenco do Santa, de ter essa aproximação com os jogadores e deles contar com o outro, ter essa via de mão dupla. Então acho que foi principalmente nesse tiro depois aí. Depois de Galo já foi Martelotti, não foi? Na situação de crise. Não, Martelotti foi, na verdade, Martelotti fechou a Série C de 2020 com o Santa, e aí quando o Pro Santa assumiu, não renovou com ele. Isso. Mas Martelotti, desde 2013, sempre que algum técnico está para cair, o nome dele é lembrado. Né? É o stand-by. Faz anos que é assim. E Zé Teodoro, não, mas assim, já foi, o nome dele já foi especulado outras vezes, mas sempre ficava um pouquinho mais distante, mas sempre tem alguém que queria, né? Sempre tem algum diretor que em algum momento lembrava do nome de Zé Teodoro. Mas Martelotti não, toda vez que algum técnico do Santa Cruz está para cair, né, já tem alguém ligando, pegando o telefone, ligando para Martelotti. Né? Tem sido assim, faz tempo. Ô, Clisma. E, inclusive, impressionante a rapidez, eu acho que está na história do futebol, na contratação do Santa Cruz. Porque não é só um técnico, não. Não, já teve, Veja bem. Uma quebra, já teve. Foram 74 minutos. Agora, não dessa coisa, agora já foi. Mas agora, aqui eram dois. Aqui eram dois, é isso que eu estou dizendo. Exatamente, porque, essa é a questão. Entendeu? O talvez seja esse, mas de tempo, teve um do Náutico uma vez, que é surreal. O Náutico, tipo... Eu vou até pesquisar. O Náutico tweetou... Acho que são 3 minutos. É um negócio assim de maluco. O Náutico tweetou, fulano de tal não é mais o treinador. Deu F5, novo treinador é fulano de tal. Pelo amor de Deus. Eu vou lembrar daqui a pouco. Não, mas veja, mas o Santa Cruz tem que levar em consideração que é o seguinte, você chega para Martelotti, você é o técnico, quer vir, agora é o seguinte, vai ter Zé vai ser não sei o que, você quer Zé, tu quer vir, agora, entendeu? A negociação é dobrada, você tem que dizer que um vai trabalhar com o outro, né? Então foi de uma rapidez realmente impressionante, que leva todo mundo a acreditar que os dois estavam na agulha, né? Felipe não, Clisma, eu queria perguntar assim, você fez essa introdução, né, sobre os nomes, que eu acho que essa visão, eu concordo com ela, é a visão de todo mundo, né? O Santa Cruz foi na maior segurança possível, né? E aonde o poder financeiro do clube permite, mas algumas coisas me incomodam, tá? Olhando à distância, algumas coisas me incomodam. Eu entendo o Martelotti ali como o Roberto Fernandes do Santa Cruz, ok, entendo. Faz parte, ele é esse Roberto Fernandes de Santa Cruz. Ainda que o Roberto Fernandes tenha mais mercado no futebol desse nível, de um nível melhor do que Martelotti. Mas ok, funciona no Santa Cruz.
Mas eu achei que a velocidade e a junção com o Zé Teodoro, eu achei algo muito mais para construir um escudo, para construir uma outra onda, porque o que é que a gente vê, o que é que a gente percebeu? E eu acho que isso tem ficado mais claro no Santa Cruz. Hoje, a torcida do Santa Cruz parece, independente de oposição ou situação, que às vezes tem uma certa volatilidade, a torcida do Santa Cruz hoje parece se dividir em dois perfis bem mais claros. De uma parte que passou a se incomodar mais e hoje rejeita essa forma Santa Cruz de fazer futebol, de tá ruim, mas tá bom, mas é isso mesmo, não paga salário, mas tem problema não, vai desse jeito, vai daquele jeito, vamos ganhar o Pernambucano, vai daquele jeito, porque ainda eu acho que existe uma parcela grande do Santa Cruz nesse modus operandi antigo, né? Arcaico, e que para mim corrói o clube lentamente. Mas eu já vejo hoje uma série de torcedores que concordaram com a exposição que Leston fez, que cobram as mudanças, que não aceitam os retrocessos, que se incomoda com tudo que Antônio Luiz Neto tá fazendo, fez e tudo que ele representa, né? Porque acho que quando você abre a porta para Antônio Luiz Neto, você abre a porta sim para uma série de retrocessos e esses retrocessos estão acontecendo. Aí eu quero saber de você o quanto esses nomes, eles. E até, como torcedor mesmo, assim, o quanto esses nomes, assim, é Martelotti, eu confio, é Zé, eu confio, vamos para cima, vai melhorar. Ou quanto causa incômodo de caralho, velho, assim, é só uma manobra para ter um escudo, para já desviar o foco, para já não ter, para as cobranças que Leston fez ficarem em segundo e terceiro plano e vai continuar com campo ruim, vai continuar com 6 bolas, vai continuar sem salário e vai continuar com um universo de restrições que fazem do Santa, e eu desde que o Santa caiu, eu venho batendo na tecla de que eu acho que o Santa Cruz entrou para o pior momento da história dele, muito pior do que em 2011, por falta do mesmo sentimento comum da torcida e por uma coisa fundamentalmente, e aí eu passo para você fechando essa coisa, que é o seguinte, porque Leston citou algo muito parecido ontem. O Santa Cruz joga uma divisão em que ele tem o peso de ser o maior clube, mas você olha para o elenco do Santa Cruz, se tirar as camisas, é igual aos outros. Né? E ele até cita isso, né? Que, até falando de estrutura, né? Que diz assim, de 64 clubes, ele cita assim, 30 tem uma estrutura do Porta do Santa Cruz igual, melhor, então no isso mesmo, aí, né? isso aí eu discordo, né? Ele aumentou demais isso aí. Né? Vamos pegar aí a Série D e me diga 30 clubes que têm estrutura maior do que o Santa Cruz. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que quando ele está falando de estrutura, Felipe, eu acho que ele está falando assim, outras coisas que vão além de ter um campo. Como o pagamento de salário, por exemplo. Exato. Eu não sei, por exemplo, que ele fala que falta coisas básicas no dia a dia. Eu não sei se está faltando medicamento para jogador, eu não sei. Mas ele cita em outro ele falou comida, ele falou até comida. Então, assim, né? aí ele deve estar pensando, por exemplo, o próprio Atlético de Alagoinha é um time que, foi campeão baiano, né? Tem todo Claro que ele perdeu o time todo depois. Bicampeão baiano. Ele perdeu o time todo depois, mas se classificou na Copa do Nordeste, jogou quarta de final, né? Perdeu o Fortaleza lá e chegou a abrir 1-0. É um time, organizado em outros aspectos, né? Claro que eu também não sei se tem 30, nem peguei a lista para ficar, mas o que eu quero dizer fundamentalmente é o seguinte: o Santa, ele, se tirar as camisas, é um time igual aos outros. É um time igual e concorre. Mas aqueles caras que entram com 10 mil torcedores gritando, entram com peso no resultado e os outros não entram. Então, Clisma, eu queria a tua visão disso. Do quanto o Marcelo oxigena uma esperança com esse arrumado aí, Marcelo Zé Teodoro, e o quanto ele faz, puta que pariu, velho. Isso é só realmente uma cortina de fumaça, uma manobra e as coisas não vão andar. Qual é o sentimento que ficou? Principalmente agora, ainda com esse, querendo ou não, o calor do momento, a gente tem, sim, vamos arredondar 24 horas de toda essa avalanche aí. O segundo sentimento de que
é mais uma manobra, é mais uma tentativa aí de servir de escudo, pega 2 caras que são queridos pela torcida, que tem história no clube, e ó, vocês têm isso aqui, vocês têm um crédito, e aí vocês conseguem chegar aqui, abaixar a poeira, tentar de alguma forma fazer isso. Esse sentimento de, acho que assim, uma esperança que, sei lá, o trabalho de Martelotti e de Zé Teodoro possa dar um resultado, dar um gás no Santa para ele se postar mesmo nessa briga pelo acesso. No primeiro momento agora não vem em mim, sinceramente não, até porque a gente ainda está repleto de incertezas, tem a questão que a gente já falou do elenco, a gente não sabe quem que vai permanecer aí, quem que conseguiria trazer para repor algumas perdas, beleza, que Martelotti tem a questão boa de gestão de grupo, na Série C em 2020 teve aquela arrancada ali, acho que com 7 ou 8 vitórias consecutivas, classificou o time com uma boa margem para a segunda fase da Série C, só que aí depois desandou. Assim, dentro do nível de exigência, você tentar pegar um pouco mais de maneira pragmática, dentro de campo, Martelotti pode dar resultado, vejo que há essa possibilidade, mas as questões que vão além e que tem pesado tanto, principalmente já nessa temporada agora, de toda essa avalanche que aconteceu, Fred, eu acredito que acho que o trabalho de Martelotti pode não ser suficiente para que realmente essa virada, essa guinada para buscar pelo acesso venha acontecer. É realmente só uma blindagem ali para baixar a poeira e jogar para debaixo do tapete todas as ações que a diretoria teve nesse domingo agora, pelo menos assim, do que veio a público para a gente. Posso emendar aqui, não? Já Veja, pode sim. a minha visão é o seguinte, pode até não ser isso, mas me diga uma coisa, o que é que Martelotti e Zé Teodoro têm em comum? Os dois técnicos conhecem muito bem a realidade do Santa Cruz. Zé Teodoro foi técnico do Santa Cruz na Série D. Aí Martelotti está cansado de saber qual é a realidade do Santa Cruz. Então o Santa Cruz foi buscar, fez o chamado jogar fácil, certo? São 2 nomes que, de certo modo, têm alguma aceitação com a torcida. Zé Teodoro tem uma resistência maior, mas, de uma maneira geral, é fácil, assim, você convencer o torcedor de que é um cara que foi vencedor aqui, coisa e tal. Martelotti foi vencedor no Santa Cruz, fez bom trabalho mais de uma vez. Né? Então, são treinadores que já fizeram um bom trabalho no Santa Cruz, mas que, acima de tudo, conhecem muito bem a realidade do clube. A gente está falando no momento em que o treinador deixa o clube, Leston, depois de fazer um Mas Leston trabalho também e conhecia, né? ficar. Eu acho que Sim, Zé e Marcelo têm outra característica. Conhecem e são parceiros do presidente, né? Do atual presidente e da sua cúpula. Eles vêm também para trabalharem em prol da direção, né? E vem com mais certeza. paciência, né? Vem com mais paciência. Basicamente é isso. Uma paciência a partir dessa relação, né? Sim, Ô, sim, Felipe, claro. Ô, Cauê, antes de pegar, só uma pergunta. E conhece muito bem Antônio Luiz Neto. Né? Só uma perguntinha para Felipe. Essa sua fala, poderia interpretar o seguinte, que hoje é segunda. Poderia interpretar que, tipo, lá para quinta-feira já está abraçado aí na esperança de retomada, já passou tudo e você já iria para o jogo contra o Jacuipense com outros olhos, já fechado, abraçado, a crise fica para trás. Se o elenco for contornado, você acha que acaba sendo um movimento ok, vamos embora e agora vamos até com um treinador melhor para subir? Olha, em primeiro lugar, você não pergunte, eu não sei se essa foi a sua intenção, mas você não pergunte se eu vou para o jogo, porque você está me ofendendo. Né? Não, o eu primeiro estou jogo é fora, agora, mas quando for... Né? Eu estou me referindo ao próximo Arruda. Não, não vai largar, não vai largar. Não, eu estarei quem lá. Quem não largou depois daquele de agora. Não vai não. Então, assim, ir para o jogo a gente vai, certo? Lógico. O sentimento, eu não sei, Fred, eu acho que eu estou muito ansioso, por isso que eu falei muito por mim quando eu falei que a coisa da apreensão, o sentimento de apreensão. Eu quero saber qual é o clima amanhã no elenco. Eu quero saber o que é que vai ser dito, sabe?
se de alguma maneira vai ser contornada essa crise, se não vai, e se vai ser contornada, de que maneira, né? Qual é o discurso? Eu, sinceramente, eu estou ansioso, sabe? Pelo dia de amanhã, porque amanhã a gente sabe. Amanhã a gente sabe se o elenco todo vai subir, mas 4 jogadores não subiram e aí desapareceram, não compareceram, sabe? Enfim, não sei. Agora, uma coisa tem que ser dita. Eu já vi, disse ontem, aqui, quando eu estava gravando, eu já vi elencos do Santa Cruz que poderiam ter ido muito mais longe, ou não muito mais, mas mais longe do que foram, e não foram, muito provavelmente, por falta de pagamento de salário. Tá? Isso não é uma coisa pouco comum no Santa Cruz, não. Eu já cansei de ver isso. Tá certo? Ou será que aquele time de 2016 não dava para ter escapado do rebaixamento, não? É claro que dava. É claro que dava. Tá? Mas não terminou a competição por 5 meses de salário atrasado. Então, né? Então, isso já aconteceu algumas vezes. Eu já vi isso algumas vezes. Certo? Agora, em que momento, nesta temporada agora, 2022, qual foi o momento que a gente passa uma fita aqui e diz assim, começou a cair aqui por falta de pagamento? A verdade é que o time do Santa Cruz não engrenou. A verdade é que o time do Santa Cruz não vinha fazendo uma boa temporada. A verdade é que Leston Júnior, sabe, estava deixando a desejar e já devia ter sido demitido no mínimo um jogo antes. Tá? Então, até o jogador está certíssimo de cobrar o salário dele, coisa e tal. O jogador não, como qualquer pessoa. Né? Você trabalhou, você tem o direito de receber. Né? Mas não é aquela coisa de que assim, que isso não, eu só espero, o meu apelo é o seguinte, é que isso não venha assim justificar, sabe, falta de resultado dentro de campo, porque não foi. Não foi. Certo? Porque o ano inteiro o Santa Cruz fez o quê? Porque não ganhou um clássico. Você não ganhou do Náutico, não ganhou do Sport, perdeu do Salgueiro lá dentro, né? Levou um vareio de bola do Retrô. Todas as vezes que o Santa Cruz jogou com um time pelo menos parecido com ele, de parecido a superior, o Santa Cruz perdeu, ou não ganhou. O Santa Cruz ganhou de quem? O Santa Cruz ganhou do Ibis, o Santa Cruz ganhou do Afogados, o Santa Cruz ganhou do Atlético de Caruaru, ok? Mas assim, sabe, eu estou falando do Pernambucano, ganhou a primeira agora. Ganhou agora para quem? Essa primeira vitória da Série D foi para o pior time. A da Lagoinha ia fazendo, junto com o Santa Cruz, tinha a pior campanha da Série D. Certo? Então, assim, o jogador tá errado de cobrar o salário? Tá não, tá certíssimo. Agora, a gente precisa separar as coisas. Para mim, não há uma coisa assim, diferente, é uma situação diferente do que eu estou acostumado a ver, de elenco que vinha com um nível aqui e veio para cá por causa de salário. Esse elenco eu não vi isso. Cauê. Só reforçando aí, Fred, porque eu tô com uma sensação muito grande que toda essa engenharia que foi feita no Santa Cruz vai muito além do gramado. De somente estar acreditando que Marcelo Martelotti e Zé Teodoro em ter conseguido essa junção, que não é tão simples, apesar que cada um estava talvez parado, e talvez não fosse tão, vamos dizer, tão difícil aceitar uma proposta de emprego, mas trazer os dois nas condições que o Santa Cruz está hoje, talvez tenha sido muito mais uma engenharia de blindagem para algo que para mim é muito mais preocupante dentro do Santa Cruz, que é a história da SAF. Na atual direção, conseguir ter um respiro, conseguir ter um fôlego para poder tocar isso, literalmente a toque de caixa, e andar de uma forma que estou conseguindo dentro de campo. Trouxe 2 caras aí que tem algum respeito da torcida, e aí eu ganho um respiro, vamos dizer, de 1 mês, por mais que o time não corresponda dentro de campo, e os caras começaram a tocar essa questão da SAF, que para mim é muito decisivo para o futuro do Santa Cruz, que já é, a curto prazo, muito difícil. Então, um passo
em falso, para quem já está no abismo, é assim, é game over. Então, o Santa Cruz tem que ter muito cuidado. E não é sonhar somente com... Eu acho que o Santa Cruz está naquela que não é somente conto de fadas de a SAF vai salvar minha vida. Mas tem isso, e ao mesmo tempo, ó, é não sair nunca mais desse fundo do poço. Então é muito perigoso. E, sobretudo, dessa forma como está sendo tratado. E eu acho Cauê, assim, que sobre negociar a a SAF... cara- Rapidinho, só um segundo, Cássio. Vou passar para tu. Só uma frase mesmo. Eu acho que negociar a SAF na quarta divisão, no fundo do poço, é um dos piores momentos possíveis para se negociar uma SAF, né? Cássio. Não exatamente. Não exatamente. Cássio, Proporcionalmente. só um pequeno parêntese dentro do que Cauê falou, e aí te passa a bola, porque Cauê falou desse momento também de blindar e deixar essa questão da SAF um pouquinho para trás, mas até fazendo uma comparação também com outro momento que teve uma Assembleia Geral extraordinária dos sócios do Santa, que foi para a votação do Estatuto, a gente já viu uma mobilização muito maior da torcida em questão presencial, no Arruda, também por rede social. Era um movimento muito mais organizado, que teve muito mais engajamento. Verdadeiro. Mas verdadeiro. Pode usar a palavra verdadeiro. Esse não foi verdadeiro. Não, mas aí tu vai entender o que eu quero dizer, Fred. Agora, vamos dizer assim, a galera seria contrária a essa movimentação. Esse mesmo pessoal que lutou pela mudança do estatuto é a galera que está se posicionando contrária, assim, em sua maioria, que está sendo contrária a esses artigos agora que foram colocados, dando esse poder a Antônio Luiz Neto. Só que, assim, é um momento em que a gente já pega aqui a torcida também, de certa forma, tão anestesiada, toda a decepção que teve com o Pro Santa, que a pior gestão da história do clube aí. Então, acho que, assim, a atual gestão aí com o Antônio Luiz Neto pegou o timing perfeito para poder passar essas mudanças, porque a capacidade de mobilização contrária a elas praticamente inexistiu. Foi assim, o barulho em redes sociais e também foi dentro do próprio Arruda foi... Salles, né? Time Ricardo Salles, passar a boiada, né? Eu discordo um pouco de vocês em relação a essa possibilidade de mobilização, porque o Santa Cruz, do jeito que é hoje, possivelmente o resultado seria o mesmo se tivesse sido segunda-feira. O Santa só tinha 2.600 sócios aptos para votar nisso aí. Quem garante? Eu sempre falo, uma internet tem toda a movimentação, tudo, você pode ter toda a impressão que era contrária, e era o que eu tinha. Eu coloquei isso no meu blog, eu coloquei isso no post que eu escrevi. A impressão era de rechaçar a ideia. Mas quando você vai na ponta do lápis, seguindo o regimento, o Santa tem 4.700 sócios, o Náutico já passou de 20 mil, mesmo considerando a categoria de graça, mas tem 20 mil, tem no mínimo 13, 14 mil que pagam, no mínimo 2 ou 3 vezes mais do que o Santa tem. O Sport tem muito mais também do que o Santa Cruz. E olha que tanto o Sport quanto o Náutico colocam as suas metas hoje aquém do que eles poderiam ter. E o Santa tem 4.780, é o que está lá no site do DNA Coral. Mas desses aí, só poderiam votar 2.695. Então, meu irmão, com 2.600 votos, se todo mundo aparecesse, na prática, essa já estava perdida. Porque o que não pode é ser decidido por um quadro social tão pequeno. Então, assim, tudo que aconteceu foi só para não ter a menor dúvida, porque, no fim das contas, foram menos de 800 pessoas. E aí, veja só, eu acho que o que foi aprovado não me pareceu benéfico para o Santa. Mas, dentro do quadro democrático, 800 pessoas aptas a voto apareceram e a maioria votou sim. Então, assim, não teve golpe aí. O que teve foi um quadro social que simplesmente não permite ao Santa ser diferente. Repito, se tivesse sido segunda-feira, não teria sido diferente. O dia não importa, não. O momento, não, sim, como o Clisman citou. Não, mas veja, mas é que tá, o momento também não importa. Com esse quadro social, com esse quadro social e boa parte. Então, com esse quadro social, que boa parte dele, que obviamente considera os conselheiros do Santa, beneméritos, porque, né, tem os sócios, lembre, a velha guarda todinha, que é todo mundo junto com o cara. Teve uma urna lá, que é muito engraçada, acho que é a urna 6 ou 7, assim, você vê que o perfil dela é gente que está fechada com o Antônio Luiz Neto, e isso tem todo o clube. Então, reforço que, na minha opinião, com um quadro social desse tamanho, não tinha o que fazer. Se o executivo colocasse, ia passar. E foi o que aconteceu. E aí vai para a SAF. Mas, Cássio, veja, passaria.
passaria, mas com essa votação, não. Veja bem. Claro que não, foram só 800, mas não tem como ser muito mais do que isso. Não, mas tinha uma chance. Veja. Não acho, mas assim... Veja, ela foi feita num dia de jogo, não foi? Foi no dia de jogo? Porque era sido no sábado, ok, no mínimo. Mas se tivesse sido no primeiro jogo em casa, quando deu 20 mil pessoas, o resultado da quantidade de votos teria sido muito diferente. Seria quanto? Porque havia... Seria quanto? Me diga, seria quanto? O Santa Cruz não tem 2 mil votos. Veja só, você pega qualquer eleição de presidente do Santa Cruz, não tem 2 mil votos, é 1.300, 1.400. Não, a quantidade seria muito maior, não. O percentual seria bem maior, pelo menos 50% a mais. Mas não seria suficiente para mudar. É isso que eu estou tentando falar. A gente não pode achar... Eu estou falando... mudaria não. Eu estou falando de forma numérica. Eu estou falando assim, de forma numérica, não é sobre o resultado não, tá? Para não ficar simplesmente aconteceu isso, veja só. Nenhuma eleição do Santa tem 3 mil votos. Muita gente não foi votar por isso, porque já sabia que não tinha o que fazer. Não é por isso. Então, pode até ser por isso, Fred, mas o meu ponto não é esse, não. Deixa eu terminar a linha de raciocínio. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que a eleição do Santa é nisso aí. É 1.000 votos, 1.200, e eleição de executivo. Eleição de presidente, quanto mais da AGE, que é uma coisa menor do que uma eleição presidencial, ainda mais no dia do jogo, como aconteceu. Na verdade, considerando o dia do jogo, achei até muito. 800, porque a galera foi lá. E, pô, o negócio, a votação acabou com o jogo rolando, pô. Tipo, de 17 horas, o jogo começou de 16. Tinha uma hora que o time estava jogando lá 45 minutos no intervalo e tá rolando a AGE. Porra, uma coisa ou outra. Não faz o menor sentido. Só que esse número, no final das contas, repito, 800 votos não é muito diferente do que costuma ser o Santa. A gente não pode dizer que teria tido 2 mil votos, porque não é verdade. Não adianta forçar essa barra, porque nunca teve. É sempre 1.200, 1.300. É o padrão do Santa, é por isso que eu falo. E é por isso que é tão difícil. E para a situação sair do Santa, teve que ter uma mobilização gigantesca de força popular, e ainda assim aconteceu por quê? Porque a votação foi ínfima. Ou seja, quanto menor a votação, maior a chance de um resultado diferente. Quanto a votação colocar, a situação sempre ganha. Futebol é assim. É assim que a gente acompanha. Há 30 anos, todo mundo aqui, a situação 90% das vezes ganha. E sobre a SAF, eu sou da linha que é o seguinte: a SAF não é, eu não digo que ela é certo, é o modelo certo ou o modelo errado. Não existe isso. O Fortaleza é o modelo errado hoje, porque não é SAF, não. É um clube associativo. O que precisa ser é uma gestão. O Ceará também é um clube associativo. Aliás, os dois. Os dois. Com dívida bem baixinha, receita lá em cima, jogando primeira divisão, Copas Internacionais, são 2 clubes associativos. O clube associativo é o modelo tradicional que a gente conhece, né? Tem clube associativo, clube empresa, e a SAF, enfim. Eles não são SAF, então a SAF não é garantir que vai ser sucesso, e ser clube associativo não é garantir que vai ser um fiasco. O que vale é a gestão. Agora, o modelo da SAF, ele é muito benéfico, porque ele tem muitas... A SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, que foi criada recentemente aqui no Brasil, ela tem muitas benesses. De centralizar dívidas, de captação de receitas, ela tem esse modelo. Agora, o que é que foi votado? Não foi o que foi votado, a Constituição da SAF, esse é o grande problema. Antes de achar se ela vai ser ou não a solução do Santa, simplesmente agora cabe, hoje é Antônio Luiz Neto, né? Pode ser mais que de repente sair entre outro presidente, mas simplesmente cabe ao presidente executivo, que hoje é Antônio Luiz Neto, única e exclusivamente a decisão se o Santa vai ou não vai ter SAF. Foi isso que foi votado. Não foi votada a Constituição da SAF, porque é diferente. No Botafogo, se votou para a gente quer SAF. No Cruzeiro, se votou, a gente quer SAF. No Santa Cruz, a gente votou para ele decidir se a gente quer SAF. É isso que tem o texto. Eu vou até ler o texto, para não ter a menor dúvida do que é o cenário. O item 3 do edital. Autorizar a constituição de Sociedade Anônima de Futebol, SAF, aí bota aí um parênteses para dar a frase, cuja implementação e efetiva constituição ficará a cargo do executivo do clube, que adotará todas as medidas necessárias para a constituição da SAF, de acordo com o seu juízo de oportunidade, no caso do executivo, e conveniência voltados à melhor formatação para a atração de investimento em observância ao planejamento estratégico e de reestruturação do clube. Simplesmente, se ele fizer isso tudo, ele achar, não é legal, e pode até ser que não seja legal, mas nenhum outro clube está fazendo dessa forma. Para não achar que é legal, não é só o presidente que tem que achar legal, não. Os sócios, o conselheiros, sócios, todo mundo que tem direito à voz dentro do clube, é assim que está sendo decidido. E o Santa optou por um caminho completamente diferente. E esse é o grande problema. Então, no final das contas, foi uma Assembleia Geral extraordinária, cuja votação não foi muito diferente das votações executivas, foi um pouco 200 ou 300 votos a mais. E quase todas as opções, por exemplo, essa opção que ganhou,
que é a da SAF, a votação dela foi 516 a 250. Ou seja, teria que ter 250 votos a mais e nenhum a favor da SAF para ter uma virada. E se você colocar 250 votos a mais, seriam 1.050 votos, ou seja, seria uma eleição executiva do Santos. Ou seja, esse resultado isso só seria possível. seria diferente. Não, claro, isso só seria possível. Mas por isso que o comentário de clima para mim foi perfeito. Ele só seria possível se a gente visse uma mobilização semelhante àquela que mudou o estatuto, de ter um clamor popular, lista de sócios sendo checada a cada mudança, tudo que foi feito, mas não houve esse clamor. Santa Cruz não tem mais esse clamor, porque aquele movimento resultou no Pro Santa, que assume o clube, que coloca Joaquim de presidente, que implode, tá? E o Santa Cruz volta para a 4ª divisão. Então tem torcedor que ligou, foda-se. Tem torcedor, porque não é porque Felipe não largou, Clima não largou, você que está vendo não largou, que não se viu que alguns não largaram. Alguns largaram, vão pegar de volta. Quando chegar na Série C, na Série B, o cara pega de volta. Mas muitos largaram, sócio deixou de pagar, o cara que se envolvia com isso não quer nem mais saber. Tá? Então, para Antônio Luiz Neto foi muito mais fácil reunir os dele, tá? Inferno Coral, tudo que ele tem ali na mão, reúne os dele, ganha a votação, e quem está fora, quem é oposição, sabe que não tem nem força e aí desmotiva. Eu acho que assim, inclusive, até para fechar esse tema, eu acho que o Santa Cruz enfrenta um peso nessa temporada, e eu repito, é o da desmotivação. E agora a gente vai ver o quanto esse episódio, e aí vai ter a continuação dessa terça-feira, já tão citada por Felipe, né? Por saber o que os jogadores, de que lado os jogadores vão ficar, para a gente ver o que é que sobra, né, para o Santa Cruz, se pode vir uma injeção de ânimo aí com o Martelotti, com o elenco dando tudo, e mesmo assim seria um all-in para o jogo do Jacuipense, né? Eu acho que se perde a Jacuipense o clima fica muito, né, de turbulência de novo, será mais uma decisão. E é isso, sabe? Eu acho que o Santa Cruz ele já tem um capítulo muito ruim, né? A história que trouxe o Santa Cruz, a história recente do clube, nesses movimentos pro Santa, Joaquim, foi tudo tão catastrófico que deixa o Santa nessa situação de muito desânimo, de poucas possibilidades, e agora ainda tem esses duplos, triplos movimentos que a gente viu no domingo que só pioram.